e com certeza teremos mais uma palavra gloriosa para as nossas vidas. Nesta noite, nós teremos essa temática já posta e com certeza será desenvolvida a contendo para a nossa alegria, para a alegria de Deus em nossas vidas. A humanização do Criador. A humanização do Criador. Muito bem, como nós sabemos, eu vou iniciar, eu vou introduzir, depois irei me deter em cada colocação, em cada porção das Escrituras. Eu quero inaugurar com João, Evangelho de João, capítulo 1, conhecidíssimo da igreja, versículos do 1 ao 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Te bendizemos, Deus eterno, glorificamos a tua magnífica, esplendorosa presença ao nos congregarmos, ao nos reunirmos no Senhor. Quando já desenvolvemos 5 minutos de oração, tivemos uma linda e maravilhosa ministração, lindos e maravilhosos louvores. E agora, Pai, capacita-nos também, para que tenhamos, como sempre, a mesma desenvoltura desse ministério lindo, desse ministério ungido do Senhor, que já inaugurou de uma forma belíssima esse encontro congregacional com o teu povo. Agora capacita-nos, unge-nos, para que estejamos à altura daquilo que o Senhor propõe à sua igreja nesta noite, diante dessa temática, a humanização do Criador. Muito bem, igreja, agora vamos atentar bem para alguns itens maravilhosos. Eu vou ler de novo e vou me detendo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Entende bem? Ou entenda bem. No princípio era o Verbo, palavra, ação. No princípio era o Verbo, palavra, ação. E o Verbo estava com Deus. Entenda aí na palavra que está embutida, estava no princípio com Deus. O que é isso? Conjunto dele, dentro dele, como unigênito, como único gerado de dentro. Então, olha lá, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, junto com ele. E o Verbo era Deus, a palavra, a ação era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, sem o Verbo, nada do que foi feito se fez. Eu vou repetir. No princípio estava com Deus, estava dentro de Deus. No princípio, repare bem que essa palavra também originária e depois posta para uma palavra gloriosa. No princípio era o Verbo, aí depois no princípio estava com Deus. Eu posso dizer que o Alfa estava com Deus? Posso mesmo? O Alfa, o princípio, estava com Deus. Repitamos, o Alfa, o princípio, estava dentro de Deus. Quando ele, como Alfa, como Verbo, como a palavra, como a ação, criou todas as coisas, todas, diga todas, todas, foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi criado se fez. Amém, amados? Começamos a sentir que essa palavra é includente, ela não é excludente, ou seja, toda a palavra que aqui é ministrada nessa linda e maravilhosa igreja está embutida aqui, nada será diferente, mas para você que nos assiste, perceba algumas descobertas, porque esta palavra é inesgotável. Então eu vou ler novamente. No princípio estava com Deus. Aí você pode dizer, o Alfa estava com Deus? Ele vai repetir isso, hein?
O alfa estava com Deus, ou seja, o princípio de todas as coisas, e sem esse verbo, sem esse princípio, sem esse alfa, nada do que foi feito se fez. Muito bem. Dando continuidade aí mesmo em João capítulo 1, versículos de 10 a 12. O verbo estava no mundo. O verbo, a palavra, a ação estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, toda a criatura, toda a criação, todo o universo. Veio para o que era seu. E os seus, criados à sua imagem e semelhança, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. No nome de quem? Jesus, o verbo, o alfa, o princípio de todas as coisas. Veio para o que era seu, o mundo foi feito por ele, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, no nome do alfa, no nome do verbo, no nome da ação de Deus. Em Atos 20, 28, há uma coisa linda e gloriosa, uma verdade insofismável, profunda. Atos 20, 28. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes, atenção, para pastoreardes a igreja de Deus. A igreja de quem é? De Deus, a qual a igreja com sangue dele. Aleluia! Daí ele ter se humanizado, porque se ele não se humanizasse, ele não teria sangue. Se ele não se fizesse homem, ele não se daria em sacrifício por nós. Então ele, o Deus vivo, comprou a igreja dele com o alfa, com o seu sangue. Ele veio, então pastoreai pastores, liderança, presbíteros, pastoreai a igreja do Senhor, a qual esse Deus comprou com o seu próprio sangue. Oh, glória! Nesse momento, então, perceba que a igreja de Deus foi comprada pelo seu próprio sangue. Há muitas coisas, amados e atentos internautas, igreja, que as pessoas leem, mas trazem na mente a mácula da religiosidade. Trazem na mente a mácula de teorias, de fundamentos que são mundanos, que são ultrapassados pelo poder que há na palavra. Então Deus tinha no coração, dentro dele próprio, o alfa, o verbo que fez tudo, fez o mundo, veio para o que era seu, e pede a atenção maior, atendei, para que nós entendamos que a igreja de Deus, ele comprou com o seu próprio sangue. Se Deus não se humanizasse, não haveria sangue, porque ele é espírito e teria que fazer-se cumprir a sua própria palavra. O descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Então, nessa noite, com certeza, nós estamos bebendo, comendo um banquete glorioso que vem e que está sendo posto da parte do próprio Deus para as nossas vidas. Que coisa linda! Então, olha que coisa tremenda, nesse mesmo ritmo, sem que tenhamos nenhum tipo de contradição, nós queremos ler também para você, amada igreja do Senhor, nesta noite, um momento que será glorioso, que será a pedra de toque para que entendamos o que estamos falando. Reparem bem, quando o verbo que se fez carne, deu sua vida, se humanizou, ele já comprou para si a sua igreja. Ele é o nome que está acima de todo nome. E ele, o Senhor, para isso, vai arrebatar a sua igreja. Então entendamos algo,
Por ocasião do arrebatamento, nós subiremos para ele e nos encontraremos com ele nos ares e estaremos para sempre com o Senhor, até a consumação do século, até o juízo final. Passaremos primeiro dentro da grande tribulação na sua vinda visível, no milênio, e participaremos do juízo final. Todos nós sabemos disso. Agora, atente para algo impressionante. Preste atenção. João 17, na oração sacerdotal, eu vou já saltar para esse momento do arrebatamento. João 17, 5, diz assim: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Olha a oração. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, olha lá, dentro de ti mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, dentro de ti, antes que houvesse mundo. Antes que houvesse mundo, ele não tinha criado o mundo. Então ele estava no unigênito, dentro do Pai. Ele, o verbo, a ação do Pai, estavam ali. Então ele fala: e agora, Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que tive junto a ti, antes que houvesse mundo. Antes que houvesse mundo, ele estava dentro do Pai, junto com o Pai, e foi glorificado e é glorificado pelo Pai. Então ele diz agora: ó Pai, entenda isso, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Então, nessa noite, repare que nesse momento ele estava, e ele se refere ao momento em que ele ainda não tinha criado o mundo. Quantos perceberam? Amém? E ele continua em João 1,14. João, Evangelho 1,14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Oh, que coisa linda! E o verbo e a ação de Deus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito, aquele que estava no seio, dentro de Deus. Nós vimos a sua glória, porque ele se fez carne. Dando continuidade, entenda algo glorioso. João 17, voltei para a oração sacerdotal. João 17, 8. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti. Quantos aqui reconhecem? Quantos aqui reconheceram que o Senhor saiu de dentro do unigênito do Pai? Diga amém. Oh, glória, aplauda o Senhor. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles receberam, ou eles as receberam, e verdadeiramente creram que saí de ti, e creram que me enviaste. Ou seja, ele enviou o Filho, o Verbo, que fez tudo de dentro dele mesmo, para que nós o conhecêssemos. E dando continuidade em João 17, 10, oração sacerdotal, ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nelas eu sou glorificado. Ora, atenção, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles, na igreja, eu sou glorificado. Amados, olhem para cá, força de expressão, e o que eu vou afirmar agora, nós vamos ver. Pregamos em 2008, depois repetimos em 2012. Deixa eu lhe dizer algo. Teve um momento em que João Batista ficou preocupado. Por quê? Escutem bem, aí eu vou digerindo, junto com você, alimentando, saboreando essa palavra.
João Batista percebeu que esse homem, dito filho de Deus, se esquivava de alguns questionamentos, ou se esquivava de exposições que ele achava inútil. Por exemplo, quais, pastor? Por exemplo, a ninguém conteis, a ninguém faleis o que vistes, depois eles saberão. Aí João Batista, aí daqui a pouco ele fala assim, mas não se deve revelar. E João Batista, e daqui a pouco ele diz, para lá, essas coisas são de competência, são de conhecimento e de propriedade exclusiva de Deus. Quando perguntaram sobre a consumação, o fim do mundo, não, essas coisas pertencem a Deus. E num certo momento, ele falou, nem o filho. Irmãos, Jesus em nenhum momento ficou amnético. Quando ele saiu de dentro de Deus, isso já foi pregado aqui, ele não sofreu de amnésia. Ele não esqueceu de absolutamente nada. E João Batista, então, ficou preocupado. Para lá! Será que é ele ou temos que esperar outro? Porque João Batista queria que ele dissesse logo, eu sou filho de Deus, eu sou... Abraão viu o meu dia, mas ele foi dizer depois. Regozijou-se, alegrou-se, tanto em Melquisedeque quando foi para a glória, quando morreu. Ora, eu sou o próprio Deus, eu sei de tudo, as coisas de Deus são minhas, as de Deus minhas e deles e vice-versa. Então não havia nada que ele não soubesse. Ele sabia de todas as coisas. Agora, a maioria delas, ele esquivava-se para que não fosse por elas questionado. Já pensou se todo mundo, escribas, fariseus, ei, qual é o tempo que tu vais tirar o poder de Roma? E o Império Romano foi restaurado, acordo de Roma, você sabe disso. Quando é? Ele não queria esse tipo de questionamento. Quando será a tua vinda? Calma, tem a minha vinda para a igreja, a minha vida. Então ele não queria expor-se a esse ponto. Por quê? Onde é que está isso, pastor? Foi mencionado ontem aqui. És tu, eu vou já referendar, é Mateus 11, de 3 a 6. Olha, João Batista. És tu aquele que estava para vir? Ou havemos de esperar outro? Alto lá, eu boto a mão aqui, eu coloco o dedinho aqui, você segura aqui. João Batista, por que ele não se revela logo? Tem coisas que ele não responde, tem coisas que ele manda esperar. Por quê? És tu aquele que estavas para vir, ou estava para vir? Ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo, disse-lhes aos discípulos que levaram o recado de João. E Jesus respondendo, disse-lhes: ide anunciai a João o que estás ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho, e bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Diga a João Batista que isso está acontecendo, não precisa eu dizer que sei tudo, não precisa eu dizer qual é o tempo que eu vou restaurar a liberdade para Israel como nação. Diga a eles que eu sei de tudo, mas não é agora o momento. Apenas digam isso, que os cegos, e nesse momento, a palavra pobre aqui, você sabe, humilde, contrito de coração. Então, amados, nesse momento, deixa eu lhe dizer algo, Jesus estava mostrando a João que era ele mesmo. Que João tivesse paciência, porque ele faria coisas maiores. E glorificado seja o nome do Senhor. Acompanhem o raciocínio. Acompanhem o raciocínio. Nesse momento, o porquê de João Batista chegar a questionar se Jesus era o Messias. Porque ele se esquivava, o Messias, de certas colocações para que não o exaltasse como homem, como filho do homem, como ser humano. E aí eu entro em algo glorioso que toda a igreja conhece. Eu vou ler aqui nas Escrituras para que não seja traído pela minha própria letra. Em Filipenses, capítulo 2,
Farei tudo para remir o tempo e que você seja abençoado nesta noite, internauta, também. Filipenses capítulo 2, de 5, acompanhe, de 5 a 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Segure aí. Ele não se julgou orgulhoso, nem usurpador. Ele não tinha que responder logo tudo, irmãos, e sim o que lhe convinha. Aí, continuando, antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Segure aí. Se humilhou, se esvaziou, mas em nenhum momento sofreu de amnésia. Em nenhum momento, irmão, ele é categórico. Todas as tuas coisas são minhas. E todas as minhas coisas são tuas. Jamais, irmão, ele esqueceria. Ele negou-se, ele não obedeceu, ele foi fiel. E 9, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando é que glorificamos a Deus? Quando exaltamos Jesus como nosso Senhor. Quando é nesse momento que nós exaltamos ao Senhor. Acompanhe, apenas vá em frente. Algo também glorioso, maravilhoso, que eu quero rapidamente, aproveitando esse tempo glorioso que nos foi dado. Amém? Olha lá. Mateus 11, 27. Outra colocação para que você entenda. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Olhem para cá, como foi que eu conheci a Deus? Porque Jesus Cristo me revelou. Como é que você conheceu a Deus? Porque Jesus Cristo te revelou, porque Jesus Cristo quer revelar, e é Ele, e é por isso que Deus diz que Ele é o nome, que Ele é tudo, que Ele é o alfa, que Ele é o ômega, Ele é o primeiro, Ele é o último, porque Ele revela a Deus a quem Ele quer. Glórias ao Senhor. Nessa noite, atente bem, para que não percamos a visão gloriosa. Em 1 João, carta, capítulo 5, de 20 a 21. 1 João 5, de 20 a 21. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado o entendimento para conhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Quem é o verdadeiro Deus, igreja, para a tua vida? Jesus Cristo. Quem é a vida eterna, igreja? Jesus Cristo. Vou ler novamente. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado o entendimento. É Ele, irmão, que nos revela a Deus. E nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quem é o verdadeiro Deus para a tua vida? Jesus. Quem é a vida eterna para a tua vida? Jesus. Amém? E entrou lá, depois que ele ressuscitou, um incrédulo discípulo, querendo vê-lo, querendo tocá-lo. E ele diz algo glorioso. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê
as minhas mãos. Chega-te também a mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Jesus falou alguma coisa, não faça isso não, irmão. Nosso Senhor e Deus é Jesus. É Ele quem nos revela o Pai. E é Ele que sabe e nos revelou o Pai que está nos céus. Muito bem. Agora vamos para um momento glorioso, maravilhoso, que eu tive que rupturar para que não perdêssemos o raciocínio. E aqui está. Quando Ele nos arrebatar, e nós formos para a glória, sabemos que lá passaremos pelo tribunal dos galardões, o tribunal de Cristo, que não é para julgar nada, nem tirar a salvação, mas é para dar, segundo as obras feitas no Espírito, galardões a todos os salvos. Maravilhoso. Eu me alegrarei com os galardões de Paulo, que são muito maiores do que eu, ou do que os meus, mas ele também se alegrará com os nossos. Amém? Não haverá lá ciumeira. Haverá o tribunal de aferição de obras. Muito bem, obras no Senhor. Mas repare que, depois desse tribunal, haverá um momento glorioso em que Ele vai fazer o maior milagre já descrito pela história do homem, mas só nós, a igreja, veremos na glória. E diz assim o texto, de 1 Coríntios 15, 24 e 28, não é de 24 a 28, senão não saímos daqui hoje. 24 e 28. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então ele, o próprio Filho, também sujeitará aquele que a todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então ele vai entrar no Pai, como era quando ele era unigênito. Mas alto lá, não foi como unigênito que ele criou todas as coisas? A dúvida? Foi, ele criou todas as coisas dentro do Pai. Antes que houvesse mundo. Aí ele cria e depois se faz carne, encarna. Foi nessa condição? Foi. Então, atenção, ele vai retornar ao Pai. Dentro do Pai. Agora entenda como Deus é maravilhoso, ele não quebra a sua palavra. Preste atenção, amados do Senhor. Olha que coisa linda. Eu quero, então, ir para Apocalipse 19, 11 e 14. Estou dinamizando, não estou pedindo para que ninguém leia, para que nós não percamos tempo. Apocalipse 19, 11 e 14. Amém? Vi o céu aberto, e eis um cavaleiro, um ou dois, um cavaleiro, o seu aspecto é no cavalo branco, amém. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho branco e puro. Vi o céu aberto, e eis um cavaleiro montando um cavalo branco, um cavaleiro, e ele se chama o quê? Fiel e verdadeiro, e seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro, que são as vestimentas dos salvos, sabemos disso. Apocalipse 20, verso 11. Vamos lá para o final, lá para a consumação do século. Vi um grande trono, e aquele, singular ou plural? Singular. E aquele, olha que coisa linda, que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. O grande trono branco e aquele que nele se assenta, aquele que nele se assenta. 21:3. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo:
Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. Deus mesmo estará com eles. Atente para isso. Atente para isso. Apocalipse 21, 6. Apocalipse 21, 6. Disse-me ainda: tudo está feito. Isso era ele falando com João em espírito. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da água da vida. Atenção, o princípio, o verbo, tudo está feito. Sem ele nada do que foi feito se fez. Voltará, e ali na glória, quando sumirem céus e terra da sua presença, ele dirá: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e a todos quantos têm sede, darei de beber da água da vida. Quantos estão entendendo? Amém. Igreja, atente bem para essa questão, para que você entenda, em nome de Jesus, que nós seremos povos de Deus, que nós seremos do Altíssimo e que jamais ele nos perderá de vista. E quando ele fala do cavalo branco, que eu capturei, que eu tirei algumas passagens lindas, ali ele diz: aquele que está sentado no trono, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Tem na sua coxa inscrito o nome. Irmão, ele é o Verbo de Deus. Ele é o Verbo de Deus que vem com poder e grande glória. Ele é o Verbo de Deus que encontrará a igreja na glória. Ele é o Verbo de Deus que entrará no interior do Pai e depois glorificará o seu nome e dirá: eu sou o Alfa e o Ômega. Coube a Deus que nele residisse toda a plenitude. Coube a Deus que nele residisse toda a plenitude. Então, lindo é esse tema, porque o Deus vivo, o Criador, se humanizou, se fez carne e hoje está aqui. Então, é ele quem revela o Pai. E o Pai é glorificado nele. Queres agradar o coração de Deus? É o que diz 1 João 5, de 20 a 21. Agrada-te do seu filho, agrada-te do Senhor. E amanhã tem mais. A palavra viva. Quem é a palavra viva? Fique com essa interrogação. Irmão, depois eu falo. Senhor Deus, como é bom te adorar. Deus eterno, o Verbo de Deus, o seu nome é o Verbo de Deus, e o Senhor é teu, é nosso Senhor, e tu revelas, e tu revelaste a nós, para que nós possamos ser povos de Deus, em nome de Jesus.